Pessoal, muitas vezes quando a gente faz live, faz um treinamento, o pessoal pergunta, na minha região dá para fazer superprodução, na minha cidade dá para fazer, no meu estado dá para fazer, e a gente observa que a produção e a superprodução não varia de estado para estado, varia mais para bioma, né, professor? Fala um pouquinho pra gente essa questão do que é o bioma, como é que é a produção em cada bioma e superprodução em bioma, como é que funciona isso? Só um minutinho, a gente tem que entender, é interessante porque o apicultor, ele não é só o meleiro, ele tem que entender de bioma, ele tem que entender de florada. A gente tem que sair desse conceito de que o apicultor é uma pessoa que não tem instrução. A gente tem que saber. Tem que estudar. Tem que ter o conhecimento, buscar né? conhecimento, É importante. Né, que bioma que eu tô? O que é isso que o professor tá falando? Às vezes o apicultor ele fala assim, mas o que é isso? O que é esse negócio de bioma? Né? Exatamente. A gente tem que estudar, porque o bioma, sim, ele interfere na sua produção. O que você vai fazer e quando você vai fazer. Tem que ter conhecimento, tem que sentar, tem que estudar, tem que assistir a gente, a Quarta Espetacular. Assistir aula. Assistir o Pó de Mel, que é o primeiro. Mas vamos lá. E os biomas? Aí, a turma falou assim, o tal do bioma. Gente, o Brasil tem 6 biomas. A gente pega ali, por exemplo, Mata Atlântica é um bioma? Mata Atlântica começa lá no Rio Grande do Sul, vai praticamente até o Maranhão. Você tem Mata Atlântica espalhada por todo o litoral brasileiro. Você pega a Floresta Amazônica, é o segundo bioma, né? Sim. É o bioma, inclusive, que ocupa a maior área territorial brasileira, é a Floresta Amazônica. É a região amazônica. Mais preservado também. Mais preservada também. O Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro que abrange aí o coração do Brasil. O Cerrado brasileiro é um bioma também importantíssimo. A gente pega ali, por exemplo, o Pantanal Mato Grossense, que está dentro do Cerrado, mas que é um cerrado molhado. É um cerrado sobre a área pantanosa, né? Quando a gente pega ali, por exemplo, o sul do Brasil, com os Pampas Sulinos, é um outro bioma. Então você tem muitos biomas no Brasil. Você tem biomas de micro-regiões. Todos dão superprodução de mel. Todos dão superprodução de mel. Todos dão. O Brasil não tem deserto. Não, o Brasil tem a Caatinga. Caatinga não é deserto. Caatinga não é deserto. É riquíssima, né? É riquíssima. A Caatinga, ela está há anos-luz ainda de ser deserto. Quando você tem o período seco da Caatinga, você encontra uma região que está em processo de desertificação. O processo de desertificação está muito distante de ser deserto. Não parece. Mas está no Nordeste, está em seca. Está em seca, está em desertificação. O oeste do Rio Grande do Sul está em processo de desertificação. O oeste do Rio Grande do Sul. Por que é que não fala do oeste do Rio Grande do Sul em processo de desertificação, mas fala do Nordeste brasileiro no processo de desertificação? Então a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter conhecimento, igual você falou, Jande, para poder entender cada região e entender o porquê que aquela região sofre aquilo. Passa-se a ideia de que o Nordeste está vivendo um processo de desertificação na Caatinga porque desmatou tudo e praticou crimes ambientais. Não. O processo de desertificação no semiárido nordestino, ele tem 500 mil anos. É um processo natural de evolução das vegetações, de evolução das florestas. Aquilo ali era um oceano. Você cava areia no sertão do Nordeste, você encontra concha. Então essa ideia tem que ter. O oeste do Rio Grande do Sul, mesma coisa. Mas, professor, eu sou nordestina, né? Sou paraibana, lá da cidade de Sumé. Eu penso que essa nova geração tá mudando até a cara do Nordeste brasileiro. Tá vindo uma geração aí que tá estudando, não tá mais com aquela coisa do sofrido, do esquecido pelo país. Não, é uma galera que tá indo atrás. É esquecido pelos governos, é esquecido, mas tá correndo atrás. Então, eu imagino que da agora para frente, com a divulgação, principalmente a produção de mel, é quase que uma sociedade com a abelha, né? Assim, e é um lugar que vai produzir bastante. Eu penso que o bioma de maior potencial de produção do mundo. Eu penso que a gente vai estourar no Nordeste. Com certeza. Com cada bioma desse, ele tem uma capacidade de produção diferente. Você pega, por exemplo, a floresta amazônica, superprodução de mel é 40 quilos de mel por ano. A floresta é muito densa, não tem pico de floração. Então ele não tem uma superprodução de mel tão alta. Se não tiver, inclusive, manejo
para você fazer superprodução de mel, o apicultor colhe lá 5 quilos de mel por ano. E então você falou sobre a questão da produção na bioma Amazônia. Isso. E os outros biomas? Como é que pois é, quando você pega, por exemplo, o bioma na Mata Atlântica, é 40 quilos, 50 quilos de mel. Mesma coisa, floresta muito densa, você não tem um pico de floração. Ah, professor, então não compensa produzir mel na Amazônia e não compensa produzir na Mata Atlântica? Compensa. Você tem uma produção de mel, mas por outro lado, você tem uma região onde você tem quase que uma ausência de escassez de flores. Você tem flor distribuída ao longo do ano, então a abelha sempre tem o que comer. Você não tem abelha sofrendo a ponto de passar fome, de morrer de fome, no bioma amazônico, no bioma da Mata Atlântica. Agora, quando você pega outras regiões, vamos falar o oposto agora. A região com o maior potencial de produção de mel do mundo, que é o semiárido nordestino, a Caatinga nordestina e o Agreste. Ali nós estamos falando de 80 a 120 quilos de mel por ano. Então você tem um pico de floração com potencial de produção de muito mel. Top! Então vou para lá para produzir mel demais. Beleza, só que também a entre-safra são 8 meses de fome. Tem que cuidar. E não é 8 meses de fome que o enxame vai viver desnutrido. O enxame não vai viver. A abelha no Nordeste morre. Então o apicultor tem que estar atento nisso para não fazer besteira. Quando você pega o cerrado brasileiro, que do ponto de vista do bioma, a gente pode dizer que é até o mais equilibrado, porque são 6 meses de fome, 6 meses de abundância. 6 meses de chuva, 6 meses de seca. 60 a 90 quilos de mel. E é onde estão a maioria dos apicultores. 70% dos apicultores do Brasil estão na região sudeste, centro-oeste e parte do norte do Brasil. E o sul do Brasil, que varia aí na casa aí de 60 a 80 quilos de mel por ano. Isso, claro, nos pampas sulinos, porque na região da Mata Atlântica também é na casa de 40 a 50 quilos de mel. Então, cada bioma tem uma quantidade, né? A temperatura também é um dos fatores que influencia isso? No Brasil, pouco. No Brasil, pouco? Porque aqui já é quente por natureza, né? Mas tem superprodução na região quente, na região fria? Você tem superprodução na região quente, na região fria, porque o pessoal pensa que o sul do Brasil é frio. O sul do Brasil é frio. O inverno no Rio Grande do Sul... Frio pra quem é de Goiás. O inverno no Rio Grande do Sul dá 5 graus negativos, beleza. Mas é a entre-safra mesmo, normal. Quando é o período da primavera-verão, o apicultor produz 40, 50, 60 quilos de mel. Teve aluno nosso que fez superprodução depois da neve, né? Ué, o Lúcio Reck fez superprodução depois da neve, pegou aquela frente polar no ano de 2021, 2 anos de seca, que o sul do Brasil sofreu nos últimos 2 anos. O sul do Brasil, o pessoal comenta que a abelha não produz no frio. O sul do Brasil, nos últimos 20 anos, é a região do Brasil que mais produziu mel, mais até que o Nordeste. Ah, mas o Nordeste não é a região de maior potencial de produção de mel? Potencial! Vai mudar, falta tecnificação, os nordestinos vão começar aí... Falta conhecimento. O que sobra de conhecimento no Sul, falta no apicultor do Nordeste. Tá chegando, professor. Tá chegando. A gente vê muito o Nordeste participando e interagindo, né? nas nossas lives, nos nossos cursos. Então você pega o Lúcio Reck. Lúcio Reck lá em Caxias do Sul, depois de enfrentar aí 1 ano e meio, naquela época ele estava com 1 ano e meio de seca, né? Passou a seca, veio a frente polar, que matou muita abelha congelada no sul do Brasil. A gente chegou até a fazer live orientando os apicultores a cuidar das abelhas nesse sentido. E logo depois ele implementou o método em sua integralidade e aí alcançou quase 45 quilos por colmeia. Então, um trabalho maravilhoso do Lúcio Reck, em plena região sul do Brasil. Se a média nacional é 15, se a média nacional 45, é 15, né? Agora, só lá... Bom, muito não. bom. A gente pega aqui no Centro-Oeste, Cerradão. Esse calor. Né? Calor, que é o oposto do sul, né, Thiago? O Manuel fez ali mais de 60 quilos de mel por colmeia. Só lá? Não. Em Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Região sudeste do Brasil, pegando ali o Cerrado ali, Cerrado Mineiro, Cerrado Paulista. Lá é forte de aluno nosso. Lá ali é muita gente. Ali o grosso ali dos alunos tá ali, né? São Paulo, Minas é campeão. Verdade. Pô, o Vinícius alcançou 115 quilos de média. Nossa. Média. Fantástico. E vende. Numa região aonde a média normal do calendário é qual? 60 a 90. E ele fez 115 quilos por colmeia. Nossa. Então ele foi além da média do calendário. Só essa turma? Não.
lá em Euclides da Cunha, lá na Bahia, lá no sertão do Nordeste. No sertão do Nordeste, que o Edenilson Santana, lá em Euclides da Cunha, bateu quase 80 quilos de mel, fez 75 quilos de média. 75 quilos de média. Ele fez o dobro da média normal do Nordeste, que dá aí 30, 40 quilos. Né? Lá no norte do Brasil, lá em Roraima, que a gente tem o Ícaro, que bateu na trave da superprodução de mel. Tá no caminho. Tá no caminho, tá implementando o método, tá dominando o método, tá estudando o método, gente.